Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amado irmão em Cristo Jesus, nós vamos dando continuidade então à nossa leitura da Bíblia. Hoje os capítulos 19, 20, 21 e 22. Lembrando que esse é o programa de leitura guiada da Bíblia, que você pode encontrá-lo na página do YouTube da Primeira Igreja Batista em Botafogo e também na nossa conta no Spotify, chamado Leitura Guiada. Bom, agora o capítulo 19, 20, 21 e 22 formam uma porção de textos que iniciam a série de tratados sobre o direito civil, então tudo aquilo que acontece na cidade entre pessoas e suas relações, com base no mandamento não matarás. Então, é o sexto mandamento. Então, são complementações ou desenvolvimento do sexto mandamento sobre não matar. A gente começa, então, o capítulo 19 com a ideia das cidades de refúgio, do verso 1 ao verso 3, né? As cidades de refúgio que eram preparadas para acolher aquele homicida que havia matado alguém de forma involuntária, né? Aí você vai perguntar como é que era isso, né? Lá em Números 35, do verso 9 ao 15, ele vai trazer uma explicação sobre isso, diz que se alguém empurrar o outro, ou se alguém lançar algo e acertar em outra pessoa, né, ou ocorrer um acidente, desde que não houvesse já de forma premeditada ódio no coração dessa pessoa, então o elemento de ódio, ou de inimizade não estava presente nas relações, então essa pessoa era considerada um homicida culposo, aquele quando não tem intenção de matar. Esse homicida deveria fugir então para uma cidade de refúgio e lá aguardar até a morte do sumo sacerdote, período no qual ele seria livre, né? Aí do verso 4 ao verso de número 10, ele traz um exemplo prático que explica e esclarece, né, o texto de Números 35, do verso 22 ao 34. O caso de um homicídio involuntário agora explicado, né? Então olha só o verso 4, o que diz. Este é o caso tocante ao homicida que nelas se acolher para que viva, aquele que sem querer feriu seu próximo a quem não aborrecia dantes. Então veja aqui o aborrecer anteriormente como um elemento de ódio. Então não havia esse elemento nas relações. Assim, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue, que seria um parente mais próximo da vítima, não persiga o homicida quando se lhe enfureceu o coração e o alcance por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Então você perceba que trata-se de uma ocasião acidental. Ele estava ali trabalhando, cortando a lenha, o machado então se rompeu, partiu no meio, uma parte sai e acerta então o seu amigo, há ali a morte. Essa pessoa, ela é considerada ainda assim homicida, mas ela tem ali uma cidade para onde escapar e se preservar e estar em segurança para que não seja julgado de forma como se fosse um homicida intencional. Lembrando, né, que a lei do talião fala acerca das proporcionalidades, ou seja, se ele tirou uma vida de forma não intencional, se foi um acidente, ele não poderia ser então culpado e julgado, né, igualmente, da mesma forma que ou tivesse ocorrido ali um homicídio doloso, com intenção de morte. Ele não era um assassino deliberado, portanto, não caberia a ele a pena de morte. A Bíblia prevê então a cidade de refúgio para ele ficar em segurança. Do verso 11 ao 13, trata então do homicida doloso, aquele que mata com dolo, com intenção de matar.
esse deveria ser morto. Veja, no verso de número 13, não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Aí o verso de número 14, né, até o verso 21, vai falar acerca das testemunhas, né? O papel das testemunhas, embora ele comece no verso 14, né, o verso 14 em si, ele traz uma passagem um tanto quanto interessante, mas difícil de encaixar nessa porção do texto. Veja o que diz: não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Mudar os marcos, irmãos, diz respeito à invasão de terras, à delimitação ali das fronteiras de um terreno. Então, quando você muda o marco, você pega ali provavelmente a cerca que delimita a tua terra e você estende ela para a terra do seu vizinho, o que geraria conflitos, o que geraria inimizades e o que possivelmente geraria mortes. A gente vê o tanto de mortes que existem nesse tipo de conflito, por exemplo, nos casos de preservação de terras indígenas. Então, a fim de se evitar mortes e tragédias, inimizades, essa lei é colocada aqui. A gente deve lembrar que lá no livro de 1 Reis, do capítulo 21 e 22, nós temos um episódio desse tipo, quando Acabe ele quer tomar a vinha de Nabote, ele quer primeiro comprar, Nabote recusa, então Jezabel ordena ali a morte de Nabote para que Acabe fique com toda a terra. É uma forma de infringir essa lei, e a gente vê o quanto as disputas por terra levam à morte. No caso, Nabote aí foi morto pela família real de Israel. No verso 15, vem a questão do justo julgamento. Então diz assim, olha: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então perceba que não importa a gravidade do pecado ou do crime, né? Não importa essa gravidade, é necessário um julgamento correto, é necessário um julgamento justo, é preciso 3 testemunhas, não pode ser apenas uma, porque uma testemunha pode ser o caso de uma falsa acusação, de um juramento falso, de um falso testemunho, o que fere lá o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o seu próximo, que seria o assassinato de reputação. No entanto, no verso 16 em diante, uma única testemunha, ela poderia abrir um processo contra uma pessoa, se ela quisesse, tivesse alguém ali em mente para denunciar um crime, ela poderia, e esses homens seriam julgados. Veja lá no verso de número 17, os 2 homens que tiverem a demanda, então uma testemunha e o acusado, se apresentarão perante o Senhor, no caso diante dos sacerdotes e juízes, e aí o Senhor iria fazer a prova disso, isso iria ser levado até Deus, né? E haveria uma investigação dos juízes. Se fosse comprovado ali que a testemunha é falsa, então ele receberia o dano que queria causar ao seu irmão, no verso 19, né? Fareis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. É aquela ideia, né, em Mateus 7,12, que Jesus já havia falado: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, verso 12. Ou seja, aquilo que eu desejo para mim, eu também desejo para o outro. Se o que eu desejo para o outro é maldade, é acusação falsa, eu recebo isso de volta e recebo essa punição e esse julgamento. Veja o verso 21, Moisés dizendo: não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão,
pé por pé. Ou seja, de novo, a lei da proporcionalidade. Aqui houve uma tentativa de assassinar uma reputação, mas também uma estratégia para tirar a vida de uma pessoa. É como se fosse um assassinato premeditado, utilizando-se das leis do Estado para incriminar uma pessoa e condená-la à morte. Ou seja, usar a justiça de forma imparcial, usar o aparelho da lei do Estado para que uma pessoa fosse condenada. Essa era a tentativa da falsa testemunha e por isso ela deveria ser morta, porque ela tentou matar o seu irmão. A partir do capítulo 20, nós temos ali o direito da guerra. E aqui então o texto se mantém explicando o sexto mandamento, não matarás. Um desenrolar desse sexto mandamento seria as ações de guerra, o que aconteceria nesse momento. Do verso 1 ao verso 4, nós temos a advertência contra o medo na batalha, a ideia de manter a fé, porque Deus peleja por Israel, Deus luta por Israel. Então veja o que diz o verso de número 3, né? E dirás, ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vocês contra os vossos inimigos para vos salvar. Ou seja, existe aqui uma garantia, uma promessa. Deus batalha por nós, Deus luta pelo seu povo, né? Deus vai à frente da batalha. Lá no verso 1 e 2, nós temos a ideia de que o povo que iria lutar contra Israel era muito grande, mas a confiança vinha de Deus, né? A força vinha de Deus. Bom, do verso 5 ao verso 8, nós temos a isenção do serviço militar. Quem era isento do serviço militar? Então a gente vai ver ali no verso de número 5, aquele homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou. Ele deveria voltar para sua casa, para não morrer na batalha sem desfrutar, sem consagrar sua casa. No verso 6, aquele que plantou uma vinha e não a desfrutou, ou não colheu dos seus frutos, deveria retornar para sua casa. No verso 7, aquele que é recém-casado ou está noivo e ainda não casou, não desfrutou da sua esposa, também deveria voltar para casa. Então, 5, 6 e 7 tratam ali de pessoas que estão iniciando um novo empreendimento, né? Eles estão começando uma nova etapa da vida e eles precisam desfrutar dessa etapa. Olha a ideia de desfrute aí, né? O desfrute nos remete ao sábado, a ideia de desfrutar da criação e de desfrutar do fruto do seu trabalho, de desfrutar dos seus novos empreendimentos, de uma boa fase da vida. Então, aquele que tem uma casa nova, aquele que iniciou uma vinha, aquele que está recém-casado, esses deveriam voltar para suas casas. Era um sinal aqui de confiança em Deus, né? Deus lutava as guerras de Israel, não dependia de número. A batalha não seria vencida por número de pessoas, mas pela presença de Deus. Também no verso 8, tem o medroso de coração. Esse medroso deveria voltar para casa até para não contaminar, não influenciar os outros soldados. Bom, é interessante, irmãos, essas isenções sobre quem edificou uma casa nova, quem empreendeu um empreendimento, né? Plantou uma vinha, quem casou, porque lá em Lucas capítulo 14, quando Jesus vai falar sobre o convite para ceiar com ele, ele passa pela rua convidando essas pessoas, que é a parábola da grande ceia, em Lucas 14, a partir do verso de número 15 até o 24, mas no verso 18, ele diz assim, aliás, a pessoa convidada diz que comprou um campo e precisa ir vê-lo, ou seja, é o mesmo caso aqui do verso 5, ele edificou uma casa e ainda não consagrou. No verso 19 de Lucas 14, diz que ele comprou 5 juntas de bois e vou experimentá-la. É a mesma ideia aqui do homem que plantou uma vinha. E no verso 20 diz que se casou e por isso não pode ir. Ou seja, esses homens utilizam a lei
do Antigo Testamento, a lei de Deuteronômio 20, das isenções militares, para recusar participar da ceia do Senhor, o convite da graça. E aí é óbvio que essa lei não vale para isso, né? A lei de isenção não vale para recusar o convite da graça. Aí, a partir do verso 10, nós iniciamos, propriamente dito, o direito da guerra, né? Nós falamos até agora do ânimo para ir à guerra, nós falamos das isenções na guerra, aí agora, de fato, o direito da guerra. Primeiro, do verso 10 ao verso 11, ele fala para a cidade que deseja paz, a cidade que busca paz. Então, Israel poderia condescender, fazer um acordo de paz, salvar essa cidade, mas o seu povo estaria sujeito a trabalhos forçados e servir a Israel. Do verso 12 ao 15, as cidades que recusassem a paz deveriam ser mortos todos do sexo masculino e tomado todo despojo. Por que mortos todos do sexo masculino? Para que futuramente não houvesse possibilidade de rebeliões, para que não houvesse um sentimento de ira contra Israel e ali de dentro do povo iniciasse uma revolta contra o povo de Israel. O verso 10 até o verso de número 15 fala para as cidades que estão distantes, né, para as cidades longe, que não estão ali na região de Canaã. Já o verso 16 trata das cidades de Canaã, né, as nações que Deus deu em herança a Israel. Esse aí, a ordem era destruí-las totalmente. Nós temos a lista das nações no verso 17. Por quê? Há uma ordem lá no verso 18, uma explicação, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus, né? Então, para que não houvesse contaminação e também por um sinal de julgamento de Deus para essas nações. O verso 19 traz uma importância de advertência em favor da preservação do ambiente. Veja, quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele um machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti. Ou seja, nós temos aqui a advertência contra não cortar árvores de forma indiscriminada. E se isso vale para um período de guerra, quanto mais para um período de paz. Então traz para a gente a ideia de um cuidado com o meio ambiente, de um cuidado com a criação. Também traz a ideia de que os homens deveriam ser mortos, não as árvores. Porque os homens que recebem em si a culpa do pecado, que recebe o juízo de Deus, não a árvore, não a criação, né? Então você tem essa distinção. Portanto, se o homem é pecador e se o homem deve ser punido pelo seu pecado, esse pecado não se estende ou não deveria se estender ali à criação, às árvores, aos animais, né? Eles até recebem uma certa influência disso, eles sofrem junto com a gente, como Paulo já descreveu no Novo Testamento, a criação geme, né, aguardando a manifestação. Então, daquele que advia, ou do seu Criador, do seu Salvador, né, mas aqui nós temos a ideia de preservação do ambiente. No capítulo 21, nós continuamos o desenvolvimento da lei do sexto mandamento, não matarás. Então ele vai falar do verso 1 ao verso 9 da expiação do sangue inocente, ou, né, as leis relativas ao assassinato não resolvido, ou seja, quando não há como se chegar ao autor do crime, ou seja, quando você descobre ali um cadáver com evidências de crime, mas sem testemunha do ato ou nenhuma que deseje testificar. Então, o que seria feito nesse caso, né? Os levitas, os anciãos da cidade mais próxima do morto, tomariam uma novilha, né, e deveriam matar a novilha, então, como forma de fazer expiação pelo sangue daquela pessoa que foi morta. É interessante que o verso de número
8 diz assim: ser propício, né, ou ser favorável ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Então eles se eximem da culpa, os anciãos eximem a sua cidade e as suas vidas mesmo da culpa, né? É a ideia também de que eles são inocentes ou eles não são culpados no fato de não fazerem o justo julgamento, né? Ou não fazerem a investigação acurada. Eles não encontraram testemunha, né? Eles deveriam ter pesquisado, procurado, investigado. Não encontraram testemunha ou não encontraram quem quisesse testemunhar. Então é a prova de que eles foram até o fim da investigação, eles estão isentos dessa culpa. Porque se eles encontram um cadáver, um homem morto, vítima de algum assassinato, e eles também não desejam procurar, não desejam investigar, não desejam solucionar o crime, a culpa cairia sobre eles. Então perceba aí que nós temos uma advertência para a solução de crimes hediondos, né? É preciso que se investigue, é preciso que vá até o final, é preciso que as investigações tenham fim, e caso não tenham, porque há essa possibilidade, há então o perdão sobre o investigador, mas ele deveria ser honesto e fazer o seu trabalho com precisão e justiça. Do verso de número 10 até o verso de número 14, nós temos o direito da mulher prisioneira de guerra. É interessante esse contexto, porque geralmente o prisioneiro de guerra seria escravizado. Nós já vimos esse conceito lá no verso 11 do capítulo 20. A cidade que deseja paz, o povo seria forçado a trabalhos, né, servis. Aqui, então, o destino da mulher prisioneira de guerra seria a escravidão. Porém, caso alguém de Israel, um homem de Israel, se apaixonasse por essa mulher, se encantasse com essa mulher e desejasse casar com ela, então ele levaria para sua casa e ela faria um ritual de raspar a cabeça e cortar as unhas, né? Trocar de roupa, tirar a roupa do seu cativeiro, né? Ou seja, ela está fazendo um ritual aqui de abandono do cativeiro, o abandono do estado de escravidão, de servidão. Ela está trocando o seu estado, sai de um estado servil para um estado agora de dignidade. Ela fica na casa desse homem durante um mês, é o tempo de luto, é o tempo para ela se recompor sentimentalmente, racionalmente, no seu íntimo, ela está ali se recompondo, e também é um tempo para que este homem avalie sua decisão, se ele de fato deseja se casar com essa mulher. Se sim, ele então toma ela por mulher, ele será marido dela e ela será sua mulher. Se não, se ele não se agradar dela, então ele tem esse período de um mês aí de testes, né? Então esse período de um mês de testes, ou de vivência junto, traz a ideia também de abstinência sexual. Eles ainda não estão casados, eles estão convivendo, ela está no seu rito de abandono da servidão, mas já há ali uma certa convivência entre eles. Então, se ele vê que não se agrada dela, ele ele declararia essa mulher como livre, né? Deveria libertá-la, né? E não poderia vendê-la por dinheiro. Ou seja, uma vez que ele a libertou, ela não poderia tornar-se escrava de novo, né? Isso traz para a gente uma ideia muito interessante. Paulo já fala sobre isso. Em Gálatas, capítulo de número 5, ele diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então, uma vez liberto, não poderia voltar à escravidão. Uma vez que esse homem libertou essa mulher, ela não poderia ser vendida por dinheiro ou ser tratada como escrava, nem ser tratada mal, porque ela agora havia recebido sua dignidade, ela havia recebido sua liberdade, né? Do verso 15 até o verso de número 17, nós temos a lei acerca do primogênito. O primogênito, então, trata aqui de um caso interessante, no verso 15. Se um homem tiver duas mulheres, ou seja, uma bigamia, um relacionamento bígamo, né? Uma a quem ama e outra a quem aborrece.
Lembrando aqui, irmãos, que a Bíblia não prevê ou prescreve um relacionamento polígamo, né? A Bíblia prevê a monogamia, o relacionamento entre um homem e uma mulher, um relacionamento heterossexual entre um homem e uma mulher. No Antigo Testamento, como já era costume dos povos ter mais de uma mulher, né, a Bíblia tolera por um determinado momento, mas no Novo Testamento a gente vê que há uma menção, há diversas advertências sobre essa questão. A ordem é para que tenha uma só mulher. Então, esse relacionamento aí polígamo ou a bigamia deveria ser condenado. Nesse caso aqui, há a ideia de que há uma legislação sobre esse homem que tem duas mulheres. Ele ama uma e aborrece outra, como foi na história de Jacó, né? Então, no caso, ele não poderia fazer com que o filho da amada fosse o primogênito, se ele não tivesse nascido nessa ordem, né? Na vida de Jacó aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Jacó teve Lia e Raquel por mulher. Os primeiros filhos foram Rúben, Simeão e Levi, o quarto Judá. Os três primeiros perderam o direito à primogenitura por pecados e falhas morais. A primogenitura passa para Judá, que é o quarto. Ela não poderia ser passada para José, que era o filho, o primogênito de Raquel. Embora a gente veja na história que Jacó muito se afeiçoasse a José, mas ele não poderia herdar o direito de primogenitura. Qual é essa ideia aqui? De que a lei ela não pode estar sujeita a afeições e interesses pessoais. Não é porque eu gosto de uma pessoa, não é porque eu amo uma pessoa que eu posso torcer a lei para beneficiá-la e, ao mesmo tempo, desmerecer uma outra pessoa. Então, a lei não pode sucumbir aos desejos pessoais. A lei precisa ser observada e ela não está sujeita aos desejos e interesses das pessoas. Isso é importante, tá? Do verso 18 ao verso 21, nós temos a lei acerca dos filhos desobedientes, né? É uma menção também do quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Quando você não honra, você acaba ali sendo um filho rebelde e viria então ali está associado ao sexto mandamento: não matarás. Por quê? Porque a honra ao pai e mãe reflete a imagem de Deus, reflete a autoridade de Deus, né? Então, se você desonra seu pai e sua mãe, você está ali matando a reputação deles e ferindo a imagem de Deus. Caso os pais não conseguem dar conta desse filho, não conseguem educá-lo, esse filho não se arrepende, ele é ali quanto mais obstinado, os pais levariam esse filho para a congregação onde ele seria ali inquirido, né? Haveria uma tentativa de arrependimento ou de mudança de hábito desse filho, e se ele rejeitasse, então ele seria morto, né? A ideia aqui, irmãos, é dos valores familiares, de como a família é importante para a sociedade, porque um filho desobediente, um filho que escolhe caminhos ruins, ele contamina toda a sociedade. Então nós temos a preservação dos valores sociais, né? Um filho rebelde não causa mal apenas à sua família, mas toda a comunidade. Então os valores sociais precisam ser mantidos. Por fim, finalizamos com a ideia de que todo aquele, no verso 22, todo aquele que for pendurado no madeiro se faz maldição, ele deveria ser retirado ainda durante a noite e o seu cadáver não poderia permanecer por mais de um dia no madeiro, né, como condenado, né, para que a terra não se contaminasse. Veja que foi exatamente isso que acontece com Jesus. Jesus se fez maldição por nós, como está lá em Gálatas 3,13. Quando ele é pendurado no madeiro, quando ele vai à cruz, ele se faz maldição por nós e então leva sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Bom, finalizamos aqui uma porção das escrituras, mas faltou o capítulo 22, né? Nós vamos fazer um outro áudio para falar sobre o capítulo 22, porque senão nosso tempo aqui já esgotou e ficaria muito longo.
Então, te vejo daqui a pouco em mais um programa de leitura guiada das Escrituras.